already start to play. Dance with me, make me sway. On the shore, hold me close, sway me more. Like the flowers beneath the breeze, bend with me, sway with you. Way with this, you have a way with me. Stay with me, stay with me. Bom dia, meus queridinhos, como é que vocês estão? Tudo bom? Vocês estão bom? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Gente, sejam todos muito bem-vindos, lembrando que esses são 30 minutos de live aí com direcionamento. Para quem não me conhece, eu sou Arquel Dian, sou oraculista e sou professor de mentoria de magia e filosofia da magia. Hoje eu não passei creme no meu cabelo, então ele tá com um pouco de volume atrás, mas lá ele. Mas, tirando isso, tudo certo. Gente, como você sabe, são 30 minutos de live, tá? Com perguntas objetivas aí sendo respondidas para seguidores. Caso você não seja seguidor, para ter sua pergunta respondida aí no sistema de sorte, tem que estar seguindo o perfil, beleza? Não esqueçam, gente, primeiro nome, pergunta objetiva, tá? E lembrando, pessoal, curtidas e compartilhamentos na live também, tá? Eu costumo abrir 30 minutos, cara. Ó, já vou avisando que eu estou com um pouco de rinite, tá? Então peço desculpas se eu espirrar no meio da live. Eu não sei como que pode, virar um pouco o tempo e minha rinite já complica. E aí, Afonso, como é que você tá, irmão? Tudo bom? Coloca o primeiro nome dela junto, brother, por favor. Roberta, beleza, vamos ver. Cara, terminei Red Dead ontem, muito da hora. Que jogo, cara, que jogo. Cara, já sai bem positivo a relação de vocês dois, tá? Cara, eu não sei qual que é a tua insegurança em primeiro momento em relação a Roberta, porque assim, é que claro, a gente está muito acostumado a palavras, né? A gente está muito acostumado em demonstração relacionada a palavras, mas a gente tem que entender, principalmente hoje em dia, né? A gente tem que entender que tem pessoas que, de certa forma, não é que elas não tenham sentimento, até mesmo não gostam de estar no relacionamento. Só que a forma de demonstração de afeto dela pode ser outra. Aí entra um leque de vários tipos de demonstração de afeto. Por exemplo, tem pessoas que têm atos de serviço, tem outras que gostam de dar presente, tem outras que fazem isso, outras que fazem aquilo, enfim. Cada pessoa vai ter uma forma de estar transmitindo o sentimento dela. Não é porque ela não verbaliza isso tanto que isso não quer dizer que ela não tem esse sentimento. Entende? Ou seja, acredito que da parte dela ela faz bastante através de atitudes, demonstrar o quanto ela gosta de estar contigo, o quanto ela gosta desse relacionamento, tá? Cara, toma cuidado para essa tua insegurança e não acabar fazendo ruir as coisas, entendeu? Porque é aquilo, não adianta a pessoa estar fazendo por onde para estar demonstrando e você não está reconhecendo, entende? Não deixe chegar no ponto dela pensar que ela está dando um murro em ponta de faca, tá? Ah, 3 meses é muito pouco ainda, velho. Entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, cada pessoa vai ter uma forma de demonstração, por mais que digam que todo mundo age da mesma forma em relacionamento, é óbvio que não, entendeu? Todo mundo vai ter uma forma diferente de estar demonstrando o sentimento, o afeto, enfim. E não é porque não demonstra da forma... Bom dia, Roseli. Não é porque não demonstra da forma que a gente acha ideal, que necessariamente quer dizer que não tem o sentimento ali, entende? Vamos parar de se basear em filmes, em séries, em livros de romance. Não que não sejam legais, é muito bom, eu gosto muito, por exemplo. Mas a gente não pode basear toda a nossa vivência em relação a isso, tá bom? Vamos lá, gente, curtindo a live, compartilhando. Lembrando que tem que ser seguidor do perfil, tá? Rosângela. Bom dia, Rosângela, tudo bem? Rosângela, assim, eu não vou estar conseguindo responder porque você não é seguidora, tá? Eu tô respondendo quem está seguindo. Bom dia, Rosali, de novo, como é que você tá? Laura, bom dia, Laura, tudo bom? Posso sim. Só coloca o seu primeiro nome junto, Laura. É Laura mesmo? Tá, vamos lá.
Nossa, eu tô tão estranho não ter botado meu creme no cabelo, porque se eu não coloco creme, o meu cabelo ele sobe, entendeu? Ele fica lá ele fica com volume atrás. Lá ele. Mas, enfim, de qualquer forma, daí ele fica assim, ó. Porque como eu cortei ele em mullet, ele fica parecendo um capacete se eu não arrumo ele com creme. Vamos lá, bom dia! Como é que está, Duda? Tudo bem? Deixa eu ver o da moça ali e já vejo pra você, tá? Gente, não esqueçam de estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, tá? Já foi colocada as aulas lá falando do demônio de Sócrates e já foi colocada a aula também falando sobre a Pedra Filosofal. Hoje eu vou estar montando o vídeo falando sobre Isaac Newton e o cristianismo, sobre magia e também a diferença de bruxo, feiticeiro e mago, tá? Lá no meu canal do YouTube eu sou mais ativo, tá, pessoal? Aqui eu costumo abrir as lives, sim, mas eu sou mais ativo no meu canal do YouTube, tá bom? As consultas comigo é a partir de R$47, tá, gente? Só chamar no link abaixo da foto. Fechou? Vamos seguindo aqui, então. Nossa, tá muito positiva essa promoção de trabalho, tá? E esse é um detalhe que até parece um pouco repetitivo, mas não é para ser repetitivo. Mas assim, vocês não podem, e isso é uma dica para vocês, tá? Vocês não podem deduzir um jogo negativo, principalmente relacionado à questão profissional, como uma forma de desqualificar o teu conhecimento ou até mesmo a sua vontade em relação de você estar conseguindo algo, tá? Aí, claro, isso cabe muito ao tarólogo saber passar essa mensagem, não de uma forma que faça você sentir uma pessoa assim ou assado, porque não é essa a intenção, tá? Algumas vezes pode não estar positivo o campo de trabalho por N fatores, desde o momento que está ocorrendo aquilo, ou até mesmo dependendo do que você está almejando, porque daí, nesse caso, se a gente vê no que você está almejando, por exemplo, você quer um cargo de gerência, na tua atual qualificação você pode estar assumindo isso, por exemplo, a gente sabe que cargo de gerência, por exemplo, exige determinado ponto. Você tem isso a entregar? Porque você pode ser muito boa nessa questão aqui que você já faz, mas se tu quiser abraçar algo maior, tu precisa, sim, expandir um pouco mais teu conhecimento, enfim, para você alcançar isso, entendeu? E isso não é desqualificar profissionalmente, ao contrário. Você já é boa no que você faz, mas se você quer algo maior, você também precisa expandir um pouco mais, entendeu? Mas voltando a essa pergunta, desculpa o devaneio. Sim, tá, tu consegue essa promoção sim e encaixa muito no que eu falei agora, né, em relação a conhecimento, ter expandindo a tua vontade em relação a conseguir isso, então sim, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? São 30 minutos de live, Samara. Maria Eduarda. Maria, o que o Alisson é seu? Ele é ficante, atual? Gente, já peço desculpas que eu tô com um pouco de rinite, tá? Então, se eu espirrar durante a live, já peço desculpas antes. Tá bom? Lá no meu canal do YouTube tem os reacts dos debates também, tá, gente? Já coloquei a primeira parte do meu react lá do debate do Pablo Marçal contra os 20 ateus. Cara, como é que pode esse cara... Cara, vocês estão ligados que o Pablo Marçal foi candidato a governador do estado? Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Muito bizarro. Desculpa, só um desabafo, porque eu ainda não acredito no que eu vi naquele... Aqui. Olha, eu fiz o react do debate do André Surak contra os pastores, não foi tão insalubre quanto foi o debate do Pablo Marçal contra os ateus. Nossa senhora, aquilo foi insalubre demais. Aquilo realmente foi insalubre. Duda, você tá por aí ainda? No meu canal no YouTube, Arqueodião. Duda, você não chegou a me responder o que ele era seu, se ele é ficante, ex-atual, enfim. Mas assim, Duda, indiferente do grau de proximidade que vocês têm, ou seja, se vocês estão próximos ou não estão, se estão ficando ou não estão, indiferente disso, não acredito que seria um grande divisor de águas em relação ao que saiu, porque não seria nenhuma carta relacionada a sentimento mesmo, entendeu? Não vem nada relacionado a sentimento mesmo, inclusive já deixei isso muito claro aqui. Por mais que, vamos supor que vocês ainda conversem, ou fiquem, enfim, vejo muito mais isso acontecendo pelo momento mesmo do que alguém que esteja envolvido emocionalmente na situação. Aí, até como eu falei no início da live, entra muito aquela questão que sim, a verbalização, a atitude, ok, é válido, mas também tem que cuidar que nem sempre é uma realidade, entendeu? Então, diferente dessa proximidade, diferente do que vocês estão tendo atualmente, é uma pessoa que não vem com sentimentos não, tá?
E sendo bem sincero, se ainda vocês têm alguma coisa, eu não acredito que vá muito longe, tá? Se vocês ainda têm. É porque é o Pablo Marçal. Pois é, né, meu? É uma comédia. É uma comédia. O cara, ele... Obrigado, Helena. Que bom que você gostou da consulta. O cara, ele não sabe debater sem fazer ataque pessoal. Entendeu? Acho isso bem escroto. Gente, não esqueçam de estar curtindo, compartilhando a live e lembrando que as consultas comigo a partir de R$ 47,00. Também dou aulas de mentoria de magia e filosofia da magia, beleza? As turmas da mentoria vão estar abertas no próximo mês, tá? E claro, tá? Quem quiser algum conteúdo mais específico pra gente falar no YouTube, eu faço uma aula sobre. Só comentar lá no YouTube mesmo, tá? Aula sobre o que vocês querem que eu monto algo, tá? Essas aqui é tudo rascunho de aula. E claro, grande parte do que eu coloco lá, algumas são aulas da minha mentoria também. Nossa, a Daniele Barreto, ela tá compartilhando muito. Obrigado, viu, Daniele? Obrigado mesmo. Você gosta de fazer live? Cara, eu gosto, velho. Mas eu tenho que sempre abrir, tipo, uns 30 minutos só, porque daí meu tempo fica bem apertado. Daniele, já tô vendo essa questão aqui, tá? Se eu me abaixar, vocês vão ver meu gato e o meu cachorro. Deixa eu tapar aqui. Ali é a minha cachorrinha, tá deitada. Como vocês podem ver, ela tá bem à vontade. Aquelas duas camisas são minhas, porque ela tem mania de pegar minhas camisas e colocar pra ela dormir. Tá tudo certo aí? Vocês viram quem que é o gerente aqui em casa? Eu tô tendo que trabalhar, fazer live e tal, por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Como vocês podem ver, a minha cachorra é totalmente preocupada. Totalmente preocupada. Vamos lá. Bom dia, tudo bom? Terra, ritmo neutro. Terror é ritmo neutro. Nossa, né? Total, né, Daniele? Total. Não se preocupa com nada, né? Olha, como ela tá preocupada. Já passeou de manhã. Bom dia, Tiele, tudo bem? Já passeou de manhã, já correu, já brincou. Daí o pai dela tá trabalhando, né, pra trazer comida. E tu, gato? E você tá quietinho por quê? Hein? Desculpa, gente, eu sou apaixonado pelos meus bichos. Vamos lá. Daniele, desculpa a pergunta, tá? Mas faz muito tempo que tu terminou o teu último relacionamento, ou até mesmo, pode ser não necessariamente o último relacionamento, mas, digamos, uma pessoa mais significativa emocionalmente com você? Porque o que vem aqui, tá? Primeiro momento, quando eu sempre falo pra vocês, não é porque não traz um caminho de um relacionamento sério que necessariamente quer dizer que seu caminho amoroso está negativo. Mas a gente tem que ver todo um contexto e todos alguns fatores no antes, né? Por exemplo, quanto tempo faz que você terminou um relacionamento? Foi um apego mesmo. Entendi, Daniele, mas daí entra aquele questionamento. Realmente pra você tá encerrado de uma forma real ou você se convence que tá encerrado? Porque tem uma diferença muito grande entre entender e saber que encerrou e ficar se convencendo que encerrou. Porque o que vem aqui no jogo? Primeiro, você pode sim até conhecer pessoas aí para ter envolvimento, mas de alguma forma vem você ainda se forçando a entender que esse apego não pode estar ocorrendo mais. E é exatamente isso, porque querendo ou não, quando você tende a conhecer alguém, quando nós tendemos aí a conhecer alguém, se a gente ainda não está totalmente, se a gente não compreendeu totalmente que o último apego que a gente fez já terminou, querendo ou não, a gente vai transmitir isso para outro envolvimento. Ou até mesmo a gente vai transferir o que a gente queria dar naquele apego, tá, para essa outra pessoa, daí esquecendo totalmente que são pessoas diferentes, com atitudes diferentes, visões de mundo diferentes, entende? Daí vai dando errado, daí vai dando uma suscetibilidade de erros, entende? Aí começa a se questionar, será que o problema sou eu? Será que é alguma coisa comigo? Será que os meus caminhos amorosos estão fechados? Será que é karma? Entende? É verdade. Então, é exatamente isso que eu tô te falando, Daniele. É aquela questão, não adianta você ficar se convencendo que terminou se você não se permitiu entender ainda. Compreende? Tem uma diferença muito grande, ficar se dizendo, terminou, e você dizer, não, finalmente terminou.
Enquanto você realmente não entender e se dar o chacoalhão para isso, dificilmente você vai conseguir alguma coisa, por mais que venham sim pessoas aí no seu caminho, tá? Vocês vão perceber que muita coisa tem a ver com comportamento. E até é um pouco delicado a gente falar dessa forma, ainda mais nessa onda aí de terapeuta comportamental, etc, né? Complicado. Obrigado, Daniele. Gente, quem seguir lá no Instagram vai estar me ajudando bastante também, tá? É Arkel_Dian. Se você não me segue lá no Instagram, esteja me seguindo que eu também posto bastante novidade lá. Vamos lá? Continuando. Gente, não adianta você estar mandando perguntas se você não está compartilhando e curtindo a live. Se você acabou de entrar, tenha paciência, porque tem pouca gente na live, tá? Não precisa mandar pergunta 1 milhão de vezes. Tá? Tenham calma. Thierry, vamos separar? Tudo bem, Thierry? Como é que você tá? Prioridade é um confete, pessoal. Sim, são 30 minutos que eu abro só, brother. Até deixa eu ver quanto tempo que tá já. É, uns 15 minutos, tá de boa. Mas eu tento abrir sempre uns 30 minutos, 40 minutos só. Tudo ótimo. Sim, cara, eu fazia live com música, sim. Mas como hoje eu baixo a live, daí faço alguns cortes nela, e publico no YouTube também, né, pra contar a visualização, se eu coloco música, cai por direito autoral, entendeu? Daí eu não tô podendo colocar mais. E até que na plataforma, tá? Tem algumas questões relacionadas a isso também de direito autoral. Olha, Thierry, eu vou te falar o que saiu aqui, mas eu tenho uma pergunta para te fazer também, tá? Primeira coisa, eu não vejo um caminho de término em relação a uma separação aí nesse relacionamento, mas isso não quer dizer que as coisas estão indo bem ou até mesmo diz que essas coisas vão melhorar. Ou seja, tá mostrando sim vocês nessa crise aí, em problema emocional, enfim, problema no relacionamento, mas nenhum dos dois realmente tomando atitude para estar terminando essa relação, tá? Mas assim, aí vai entrar, vou acrescentar aqui e vou te fazer a pergunta, tá? Só que assim, tem um caminho de melhora, entendeu? Tem um caminho de melhora. Por mais que seja bem à frente, tem um caminho das coisas voltarem a se estabilizar. Só que daí entra muito aquela questão. O quanto de tempo você ainda tem disponível para estar insistindo nisso? É o que eu costumo dizer. Às vezes não adianta o jogo estar sendo positivo em relação, seja uma melhora no relacionamento, seja na promoção do trabalho que tu tanto almeja. Por mais que possa estar saindo no jogo, o tempo ali vai ser um pouco mais demorado, tem que ver o quanto você está disposta aí a você estar investindo nisso, entende? Porque não estou dizendo que não compensaria, mas a gente teve que ver como que emocionalmente você está hoje, tá? O jogo ele não pode... Desculpa. O jogo ele não pode ser uma sentença em relação à tua decisão. Você também tem que ver como que você está se sentindo. Eu não vejo um caminho de separação aqui, tem um caminho de melhora, mas é bem mais a longo prazo, tá? Realmente, é bem mais a longo prazo, até eu te faço um questionamento. Tu realmente ainda quer ficar nesse relacionamento? Porque se você não quiser, seria o momento agora para você sair, tá? Thierry, perfeito. Tá? Espero ter te orientado, viu? Gente, já se inscreveram no meu canal no YouTube? Ó, tem 8 pessoas aqui, ó. Se 8 pessoas me seguirem no canal do YouTube, olha como vai ser legal pra mim. Olha, eu tenho dois filhos pra criar, olha. Ó, olha, tá vendo aquela ali atrás? Ela come bastante, ó. Não achem que pelo tamanho dela, ela come pouco, tá? Ela não come pouco. Né, filha? Não é que você não come pouco? Hã? O nome dela é Kairi. Kairi. É que ela eu adotei por causa da Hecate, da deusa Hecate. Daí eu coloquei o nome dela de Kairi, que era o comprimento de Kairi Hecate. E aí o do Vênus é por causa de Lúcifer. Daí o Vênus tá deitado ali no cantinho.
Então, moça, ela pega minhas camisas. Às vezes, quando eu não tô ali sentado no sofá, lendo, enfim, ela pega minhas camisas pra dormir com elas. É foda. Vamos lá, Vanessa e Mauro. Bom dia, Vanessa. Você tá boa? Bora, Vanessa. Bonitinha, né? Ô, gente, cadê essas curtidas na tela? Tô vendo bem pouca curtida aqui na tela. Vamos lá, aumentem essas curtidas aí. Eu ganhei algum clarão. Use seu clarão de tráfego mais tarde. Há muitos criadores de live usando clarões. Use o seu mais tarde. Ah, tá. Deixa eu ver. Então vocês me dão. O TikTok me dá o negócio e aí eu não posso usar. Então tá bom. Entendi, olha. Maravilha. Obrigado, TikTok. Muito bom contar contigo, viu? Por isso que eu gosto mais do YouTube. Ai, ai. Não, eu não entendi. Eles me dão um negócio pra usar, daí eu vou usar. Não, vocês não podem usar agora. Ah, mas. Ah, não dá pra falar palavrão. Esse rapaz tá num relacionamento, moça? Não que isso seja um grande divisor de águas aí, só realmente um questionamento. Isso, sendo bem sincero, não mudaria se ele tiver no relacionamento ou não. É mais uma questão de curiosidade mesmo. Tirando um pelinho da barba, moça. Aí. Tá. Como não respondeu, vamos lá. Então, é interessante porque tem sentimentos da parte dele, entende? Só que é a mesma coisa, tem um sentimento, mas não tem uma movimentação dele em relação a isso. Ou seja, não vejo ele dando uma ênfase muito grande a esse sentimento. Aí, por isso que eu te perguntei. Entendi. Bom, eu não vejo ele dando uma vazão grande a esse sentimento, até eu te perguntei a respeito do relacionamento, porque é uma pessoa que tem um sentimento, mas não vejo alguém tomando uma atitude de fazer valer isso. Entende? Então vocês até, digamos, têm um caminho, mas sendo bem sincero, é uma pessoa que emocionalmente não é muito estabilizada no sentido de ser decidida. Ou seja, ele tá nesse deslumbre com você agora, mas no momento que ele conseguir alcançar isso, ou até mesmo vocês ficarem, enfim, o deslumbre dele pode acabar indo para outra pessoa. É alguém que emocionalmente não tem tanta maturidade, entende? E olha, até agradece. Não acredito que vocês dois vão ter muita química, não, viu? Não acredito que vocês dois vão ter muita química, viu, moça? Vamos lá, Letícia. Obrigado por estar compartilhando. Valeu, Vanessa. Fica bem, viu? Obrigado pela presença. Gente, me sigam nas redes. Ó, aqui, ó. Arquel Dian. Sou eu. Me sigam lá. E assistam os vídeos. Ó, as videoaulas que eu publico, tá? As videoaulas que eu publico no YouTube são videoaulas para quem realmente quer conhecimento e tal, tá, pessoal? E então segue lá. Segue lá. Quer aprender coisas. Por exemplo, eu desmistifiquei aquela parada lá que a gente usa só 2% do cérebro. Eu desmistifiquei a palavra daimon. Trouxe a visão da palavra daimonium, que é do Daimon de Sócrates. A questão do Antigo Testamento escrito em grego. Enfim, tá? Vamos lá. Bem bonitinho. Faço com muito carinho. Você é de alguma religião? Moça, eu falaria em outros tempos que eu era luciferiano, entendeu? Mas eu ainda me identifico com o luciferianismo, mas não me identifico com as linhas que eles seguiram hoje, compreendeu? Então eu me coloco como luciferiano, mas acredito que numa filosofia própria, não seguindo algum preceito, algum pensamento em relação, entendeu?
Eita! Caralho! Desculpa, minha reação foi muito natural, né, Letícia? Nossa, essa minha reação foi muito, muito reflexo. Ai, vamos lá. Cadê aqui? Letícia, até. Não, é que a primeira carta que caiu aqui já foi a serpente. A serpente ela tem muito a ver com energia no sentido mais físico, realmente trazendo muito mais a questão carnal da coisa do que a questão emocional, entendeu? Mas me chamou a atenção ter sido a primeira que caiu. Porque, assim, não estou dizendo pra você que a tua fase, a tua energia atual só tá pra você ter relacionamentos casuais, porque a gente tem que entender que nem sempre depende da energia. Às vezes a gente tem que ver que principalmente esse sentido também depende da outra pessoa, né? Mas assim, só um minutinho. Só que assim, a gente sabe que por mais que nesse momento não mostre uma questão de relacionamentos sérios, que não necessariamente você não possa conhecer pessoas que você vem assim a sentir uma sintonia, a sentir uma química, e sim, pessoas que são legais mesmo não querendo ter algo sério naquele momento. Essa questão de vir um novo amor, na verdade, é uma pergunta muito mais relacionada à nossa sorte, né, em relação se em uma dessas pessoas que a gente vai conhecer já vai bater o sentimento, já vai ter sentimento amoroso, já vai virar um relacionamento, só que a gente desconsidera todo o caminho que tem antes disso, que é a relação de se conhecer, a relação de ficar, a relação de ver se vai dar certo. Então, assim, nesse momento eu não diria pra você, você só pode ter coisas casuais, não é isso. Estou dizendo pra você que por mais que não tenha algo sério vindo, não quer dizer que você não vai conseguir ir conhecer pessoas até interessantes em algum sentido, que podem acabar te acrescentando, pode ser num relacionamento, mas em alguma, sei lá, em alguma visão de mundo, alguma forma de amadurecimento, entendeu? Mas para relacionamento ainda não. Eu achei engraçado, a primeira carta que veio, que caiu aqui. Eu tomei café, eu tô com um pozinho de café na garganta. Tá, TikTok, posso usar o que você me deu agora? Então enfia no. Não posso falar palavrão. Não posso falar palavrão. Fala, meu irmão, como é que você tá? Bom? Cris Ferreira, consigo. Você é da onde? Moça, eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro no interior de São Paulo. Cristiane, eu consigo mudar de casa? Vamos lá. Otávio, vamos fazer uma consulta também, irmão. Tu sempre pergunta dessa moça em live. Vamos fazer uma consulta também, só orientação de live. Não, Otávio. E tem algo para mudar isso? Então, é que assim, não sei quando você pergunta algo se tem a ver com trabalho espiritual, enfim. Olha, eu não costumo levar tudo para trabalho espiritual, entende? Porque, sendo bem sincero, o teu caminho ele não tá negativo no sentido de conhecer pessoas e conhecer pessoas da hora apenas, não quer dizer que alguma delas vai se virar um relacionamento agora, entende? Então, se fosse fazer um rito, seria muito mais para direcionar coisas para relacionamento, tá? Mas que, de novo, não acredito que seja uma necessidade, tá? Olha, sendo bem sincero, eu não vejo por que você está querendo um relacionamento nesse momento. Conheça as pessoas, entendeu? Conheça as pessoas. Dá tempo ao tempo. Vamos lá, Cristiane, desculpa, quase esqueci a tua pergunta. Gente, consultas comigo, o link está abaixo da foto de perfil, tá? Só me mandar uma mensagem. Não quero. Não. Não quero ninguém falando de arquétipo aqui. Não. Não quero ninguém falando de arquétipo de Cleópatra, arquétipo de Afrodite, arquétipo disso, arquétipo de. Isso aí é. Olha, eu nem vou falar o que eu acho disso. Não, tá? Não. Sem arquétipo aqui.
Esse arquétipo é a física quântica do negócio. E que misturam. Desculpa, me exaltei. Não, é que esse negócio de arquétipo ficou uma moda. E tipo assim, o pior de tudo, ninguém fala das sombras que é um arquétipo, ninguém sabe o que é um arquétipo, como que um arquétipo funciona no inconsciente. As pessoas não trazem sombras de arquétipo, as pessoas não trazem. As pessoas inventam arquétipo, entendeu? As pessoas inventam arquétipo. Arquétipo é basicamente você pegar a identidade de alguém, a identidade de algo e está adotando aquilo para você. Por exemplo, tudo de certa forma é um arquétipo, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse com velas lá atrás, com um capuz, enfim, a pessoa já ia nessa. Melhor exemplo. Primeira coisa que você vê alguém que é oraculista, você tende a acreditar que essa pessoa é um bandista, por exemplo. Entende? Esse é um arquétipo que é colocado. Por exemplo, a pessoa lê carta, a pessoa é um bandista. Ou se não, outro arquétipo. Dentro de algumas vertentes de magia, não acreditam necessariamente nas divindades, mas usam o arquétipo dessas divindades. Entendeu? Por exemplo, o arquétipo luciferiano é baseado em conhecimento. O arquétipo disso é baseado nisso. Entendeu? São muito mais formas de pensamento e formas de postura que você adota baseado na energia daquilo. Entendeu? Por exemplo, a energia de Cleópatra vai trabalhar isso, isso e isso. Mas qual que é o lado sombra dessa energia de Cleópatra? Entende? Esses dias eu vi o arquétipo de sereia. Beleza, o arquétipo de sereia faz isso e isso de positivo, mas é falado também que dependendo você fica muito mais submissa e tem uma possibilidade muito maior de entrar em relacionamento abusivo. Entende? Muitas nuances. Eu vou anotar isso para fazer um vídeo sobre. Deixa eu anotar aqui. Então, na verdade, se a gente for ver numa linha mais... Cris, eu já vou te responder, tá? Se a gente for ver numa linha fria, não envolvendo questão espiritual ou de fé, deixando muito claro, não envolvendo questão de espiritualidade, de fé, fazendo uma fala fria, uma fala consciente, a gente pode dizer que na Umbanda são arquétipos que você está trabalhando. Por exemplo, tem o arquétipo do preto velho, tem o arquétipo do caboclo, entende? Então são arquétipos que você vai estar adotando naquele momento. Então você vai estar trabalhando com o teu preto velho, possivelmente você vai ficar com a costa mais curvada, vai sentir o rosto estar um pouco mais murcho, digamos assim. Com o caboclo você vai sentir equilibrado, você vai dar aquele brado, entende? Isso, de novo, eu estou falando fora da questão espiritual, fora da questão de fé, se a gente fosse dar uma análise fria, entendeu? Porque sabe como é que é a internet? A gente pode falar isso, vão dizer, ele está dizendo que não existe. Não, cara, eu não estou dizendo, eu só estou falando no sentido frio, tá? Relaxe. Entendeu? É sempre assim, adoro tirar de contexto. Até se eu postar o corte dessa explicação, eu vou deixar clara essa minha fala, falando, eu não estou falando religiosamente que não existe. Tá bom? Cris, é obrigatoriedade sua você estar se mudando nesse momento? Porque assim, eu não estou vendo uma facilidade muito grande de você estar conseguindo se mudar agora, tá? Se a gente fosse colocar mais em tempo, se não for uma obrigação agora, sim. Na verdade, se não fosse uma obrigação agora, eu diria para você que a mudança seria mais positiva ali pelo mês de agosto ou setembro, tá? Arquel Dian, moça. Arquel _ Dian. Realmente, se fosse para poder deixar rolar, seria uma possibilidade maior entre agosto e setembro uma mudança. Mas como é uma necessidade agora, não acredito que você vai ter muita facilidade para conseguir algo, entende? Se tiver uma forma, não sei se está com algum problema no lugar ou não conseguiu renovar contrato, enfim, tentar abrir algum tipo de negociação para você conseguir mais tempo, para você conseguir outras oportunidades, enfim, seria interessante, porque... Entendi. Cris, não tá muito positiva essa mudança não, tá? Ou tu vai ter que abraçar algo que em primeiro momento não vai condizer exatamente com o que você queria no momento. Então, se você está procurando algum padrão, enfim, algo, digamos, mais específico, eu diria para você abrir um pouco mais do horizonte, tá? Porque tá bem complicado, tá? E eu acredito que até mais pela época também, né? A gente tá em abril, maio, eu acredito que possa ter sim um aumento aí de encerramento de contratos, enfim, nesse sentido acontecendo. Mas, de qualquer forma,
Tá bem complicado isso, então se de alguma forma tá procurando algo específico, eu sugiro que você abra um pouco mais aí o seu leque de opções, tá? Que bom, Wanderson, que bom que serviu, meu velho. Gente, as consultas, o link está abaixo da foto de perfil, lembrando que é a partir de R$ 47 as perguntas, tá? E não esqueçam de estarem me seguindo e se inscrevendo no meu canal do Instagram, beleza? Lá tem as videoaulas, tá? Já coloquei vídeo sobre Demônio de Sócrates, já coloquei vídeo sobre a Pedra Filosofal, estou montando aquele sobre o Isaac Newton não ser cristão, o que é magia? E é sobre arquétipo que a moça deu a ideia ali. Então, moça, sobre o Isaac Newton não ser cristão, aqui é um argumento bastante usado, dizendo o maior cientista acreditava em Deus e falou mais da Bíblia do que de Deus. É que assim, ele não era, digamos, cristão de uma forma tradicional, entende? Por exemplo, ele não acreditava na Trindade, ele não acreditava que Cristo era filho de Deus, entende? Então ele acreditava que Deus era absoluto. Ele até mesmo tinha bastante críticas em relação, dizendo que a igreja desvirtuava os ensinamentos, né? E, querendo ou não, tá, em primeiro momento, ele era considerado herege naquela época, e que naquela época até mesmo você não acreditar nessa tríade, você era julgado como crime, né? Então, de certa forma, ele era, digamos, cristão, mas não da forma tradicional. Gente, vou estar encerrando a live aqui, já fechou meia hora, tá? Vou ver se consigo voltar à noite, tá? Não sei como é que vai estar meu tempo, mas qualquer coisa me sigam nas redes que eu aviso vocês, fechou? Ave Lúcifer, até mais!